Nesse vídeo eu vou dar dicas de livros. Eu sou a professora Tatiane Tereza e esse é o canal Tempo de História. Dicas de livro, obviamente, não é uma receita de bolo, é algo estritamente pessoal. Então eu vou falar sobre livros que nortearam as minhas linhas de pesquisa, tanto na graduação quanto no mestrado, e de certa forma serviram de base para a formação do meu pensamento crítico e da forma como eu enxergo a história. São livros que correspondem àquele tipo de história que eu gosto um pouco mais, aquele tipo de pensamento crítico que eu acho mais interessante, a história que, digamos, que me seduz mais. Não vou falar aqui de todos os livros que nortearam a minha linha de pesquisa, mas de alguns principais, principalmente os que eu ainda tenho aqui em casa. Eu não costumo guardar livros, de tempos em tempos eu dou bastante livros. Primeiro, pela questão do espaço físico, e segundo, porque realmente eu acho que é de cortar o coração ver uma estante repleta de livros. Como para mim é como se fossem vários mundos, vários saberes ali trancados, podendo ser compartilhados com outras pessoas. Eu acho importante distribuir conhecimento. Então eu já doei muitos livros e alguns poucos que eu tenho apego, eu mantenho aqui comigo e não empresto. Eu acho que livro é uma coisa que eu não gosto de emprestar, até porque eu já emprestei livros, eles voltaram no estado lamentável. Então, assim, ou eu dou de presente, ou eu dou, mas assim, eu não costumo emprestar os meus livros, eu particularmente não gosto de emprestar meus livros, até porque os meus livros eles são cheios de marcações, de esqueminhas, de resumos, então assim, eu sempre escrevo a lápis as informações que eu acho mais pertinentes a respeito daquele capítulo, daquele livro, meio que um fichamento do livro no próprio livro. Começando então, vou falar sobre este livro aqui, Sociedade de Corte, de Norbert Elias, da editora Jorge Zahar Editor. Eu vou deixar na descrição toda a bibliografia desses livros. Esse vídeo não é um publi, eu não estou fazendo uma publicidade desses livros, não é em relação a editoras, é mesmo porque me pediram dicas de livros, então eu vou dar dicas de livros e vou falar rapidamente desses livros. Por que Sociedade de Corte? Esse livro eu acho bastante interessante, que ele traz um pouco de uma história aonde o historiador ele busca trabalhar com questões que muitas vezes poderiam passar desapercebidos para historiadores mais economicistas, que é uma história um pouco mais voltada para a história cultural, para uma história das mentalidades, que eu acho bastante fascinante. E nesse livro, o Norbert Elias ele trabalha a sociedade de corte, ou seja, a sociedade de corte seria a corte, aqueles nobres mais próximos do rei, muitos deles vivendo no Palácio de Versalhes, que era o palácio onde os Luíses, desde Luís XIV até Luís XVI, por exemplo, que foi guilhotinado na Revolução Francesa, vivia. E é um palácio gigantesco, então ali o rei vivia com uma pequena corte, ou seja, um conjunto de nobres mais próximos a ele. E nesse livro, por exemplo, através do manual de etiqueta, Norbert Elias mostra como determinadas estruturas poderiam ser delimitadas pelo manual de etiqueta. Então daria para perceber, por exemplo, a diferença entre a nobreza de sangue ou a nobreza de espada e a nobreza togada, aquela nobreza que veio da burguesia enriquecida, que a nobreza togada muitas vezes não sabia esse manual de etiqueta, como se portar à mesa, por exemplo. Ele fala, por exemplo, do despertar do rei, como o simples acordar de um rei era um ritual importantíssimo até para manter aquela nobreza próxima ao rei e, consequentemente, essa nobreza não se voltar contra o rei, não depor o rei, não ameaçar o poder daquele rei. Então, super recomendo. É claro que esse resumo que eu fiz não fala da grandeza desse livro, mas super recomendo o livro Sociedade de Corte Norbert Elias. Essa edição é da Jorge Zahar. Um outro livro que eu acho bastante interessante, apesar que tem muitos historiadores que acham o pensamento um pouco hermético, um pouco engessado, mas eu acho que é muito interessante para quem gosta de trabalhar com relações de poder. E quando eu falo relações de poder, estou falando de política. Então é esse livro aqui, de Michel Foucault, A Microfísica do Poder. Também tem um outro livro muito utilizado que é Vigiar e Punir. Então, assim, super recomendo Microfísica do Poder para aqueles que gostam de trabalhar com relações de poder, com relações políticas. Nesse livro, em linhas gerais,
Michel Foucault, ele fala como que o poder ele pode ser exercido em vários níveis, principalmente chegando a um nível capilar, ou seja, da espessura quase que de um fio de cabelo. Então ele mostra como que o poder se estabelece, a eficiência do poder quando ele chega nesse nível capilar, aonde muitas vezes nós, de forma até inconsciente, nos tornamos os nossos próprios vigias. E quando nos tornamos os nossos próprios vigias, aquele poder ele está eficientemente estabelecido. Um outro livro que eu recomendo é esse daqui, chamado Os Clássicos da Política, organizado pelo Francisco C. Welford, e ele traz textos de grandes pensadores da política clássica. Não estou falando de partidos políticos, não estou falando de politicagem, estou falando de política, relações de poder. Então aqui tem textos de Maquiavel, de Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau e o Federalista, que trata do estabelecimento da República nos Estados Unidos, pós-independência. Esse livro é uma coletânea, então tem vários autores contemporâneos que falam sobre esses pensadores clássicos e também livros desses próprios pensadores. Então, recomendo também para quem gosta de trabalhar com política. E quando aqui fala sobre os federalistas, eles são os americanos Madison, Hamilton e Jay. Falando sobre esses pensadores clássicos que abrangem tanto a questão política, histórica, filosófica e sociológica, acho também interessante trabalhar com esses clássicos propriamente dita. Claro que é uma leitura mais densa, uma leitura um pouco mais pesada, mas eu acho que é interessante a gente ir na fonte, não trabalhar apenas com autores que tratam sobre os pensadores. Então aqui eu vou falar sobre, rapidamente, alguns poucos livros que eu tenho aqui desses pensadores, como por exemplo, Jean-Jacques Rousseau, O Contrato Social. Essa aqui é uma coleção da editora Saraiva, que é a coleção Saraiva de bolso. Então aqui eu tenho Jean-Jacques Rousseau, O Contrato Social. E o Contrato Social é bastante interessante, que é onde Rousseau, que pode ser considerado um dos primeiros pensadores a pensar o socialismo no sentido de estabelecer uma sociedade onde o bem comum deveria estar ao alcance de todos, onde todos vivessem numa sociedade mais igualitária. Então o contrato social seria justamente um momento onde um grupo, uma sociedade, ela abre mão dos seus direitos, principalmente seus direitos políticos, e esses direitos políticos são delegados a um representante, e esse representante ele tem direitos e deveres para com aquele grupo. E se esse representante ele não atende às reivindicações do grupo, ele pode ser destituído. Então o contrato social é onde Rousseau meio que pensa como que é a organização de uma sociedade, digamos, civilizada. Ainda dessa coleção Saraiva de bolso, eu tenho aqui O Príncipe, de Maquiavel, onde, em linhas gerais, Maquiavel fala sobre o direito de um rei absolutista a governar, onde muitas pessoas falam que para Maquiavel os fins justificam os meios. Então, o rei poderia ser absolutista, contanto que ele construísse uma sociedade que fosse, de certa forma, benéfica para todos. Um outro teórico dessa mesma coleção, Saraiva de bolso, é o Discurso do Método, de René Descartes, um outro filósofo iluminista, onde Descartes fala sobre o método cartesiano. E uma outra coleção da editora Nova Fronteira, que é clássico para todos, eu trouxe aqui O Manifesto do Partido Comunista, de Karl Marx e Friedrich Engels. Muitas pessoas têm uma ilusão de que todos os historiadores, todos os professores de história são comunistas, socialistas, mas acho que mesmo para aquelas pessoas que não são de esquerda, eu acho importantíssimo a gente ir na fonte e entender o que seria o comunismo, entender o que seria o socialismo, até para poder criticar com embasamento. Então, para as pessoas que são de direita, por exemplo, eu acho interessante você entender o pensamento da esquerda para poder criticar aquele pensamento com propriedade, com fundamentação. Então, o Manifesto do Partido Comunista, eu sempre brinco com os meus alunos que seria meio que um manual de como se estabeleceu o comunismo, mas apesar de ser uma leitura densa, eu acho que é uma leitura importante também. O Capital, de Karl Marx,
que é uma crítica ao capitalismo também, acho que é interessante. E eu lembro o seguinte, obviamente, todos os livros, seja de Karl Marx ou de qualquer outro autor, são livros datados. Eu já falei sobre isso em vídeos anteriores. Os livros, eles pertencem àquela temporalidade. Então, obviamente, os livros que Marx escreveu lá no século XIX, eles vão traduzir as vivências e a conjuntura do século XIX. Então, assim, a gente tem que ler esses livros com determinado cuidado, entender o pensamento do autor, mas entender também que aquele pensamento pertence a uma temporalidade, a uma conjuntura específica. E mais, também é importante entender o comunismo proposto por Karl Marx, que é diferente do socialismo real ou realmente existente. E se você não sabe essas diferenças, eu tenho vídeos no canal onde eu falo da diferença dos principais socialismos, com socialismo utópico, científico, que é o marxista, socialismo real. Então, assim, é interessante, eu acho, a gente ter bem claro essas diferenciações. Então, acho que é um livro datado sim, mas é um livro também extremamente importante para a gente entender as revoluções, como, por exemplo, a Revolução Socialista na Rússia. Em falar em coleções, uma outra coleção que fez muito sucesso, eu acredito que qualquer pessoa que estuda história que não conhece a coleção Tudo é História, não estuda história. Então, nos anos 80, foi lançada pela editora Brasiliense uma coleção chamada Tudo é História. Esse aqui é um dos mais de 150 títulos que foram lançados por essa coleção. Esse livro aqui é sobre as revoluções burguesas, tanto a Revolução Industrial Inglesa quanto a Revolução Francesa, mas eu recomendo, né, para aquelas pessoas que têm interesse por história, que são livros que a gente chama de pocket books, livros de bolso, são bem fininhos, então é uma leitura bem fácil, e são livros escritos por historiadores, né? Muitos deles por especialistas naquela área. Então, assim, por exemplo, tem o livro do Hilário Franco Júnior falando sobre o feudalismo. Então, assim, quem encontrar, antigamente tinham muitos sebos, né? Então, quando você encontrava um livro desse num sebo da vida, você tinha que comprar porque é uma leitura fácil, rápida e que te traz informações extremamente relevantes sobre aquele momento histórico. Então, assim, super recomendo essa coleção Toda a História. E hoje em dia, com os e-books, é fácil a gente encontrar essas coleções, até mesmo para poder adquirir pela internet. Não necessariamente uma coleção física, mas pela internet. Um outro livro que eu tenho aqui que eu recomendo é esse livro do Peter Burke, chamado A Escola dos Análises, 1929 a 1989. Esse livro, e o subtítulo dele é Revolução Francesa da Historiografia, é mais a respeito de metodologia de história, que eu acho também muito interessante para quem estuda história, entender como a história ela passa por períodos diversos. E também tem uma série de vídeos onde eu falo sobre a historiografia, né, em 4 idades, na idade antiga, medieval, moderna e contemporânea. Então, assim, nesse livro, o aspecto historiográfico que é levantado é a revolução que a escola de historiadores franceses, chamada Escola dos Análises, ela fez na historiografia, trazendo, além de uma discussão da história de longa duração, por exemplo, mas uma discussão que ainda é muito utilizada pelos historiadores, que é a história das mentalidades. Ou seja, saindo um pouco daquela história mais econômica, onde, por exemplo, Karl Marx, com seu materialismo histórico, ele trabalhava mais o aspecto da estrutura dentro daquele pensamento de superestrutura e estrutura, então onde o aspecto econômico determinava em última instância a configuração daquele modelo de sociedade. A história dos análises ela já trabalha o que seria a superestrutura para os marxistas, então trabalha com as mentalidades. Eu particularmente entendo que é uma história mais complexa, um pouco mais difícil de ser feita. A história das mentalidades é um tipo de história que me fascina bastante, que é você meio que tentar entender como que as pessoas pensavam, digamos assim. Como é que era a forma de pensar, com muitas aspas, daquela sociedade num determinado período.
E indo um pouco de encontro com essa história das mentalidades, que se aproxima com aquele primeiro livro que eu falei, que é A Sociedade de Corte, um outro historiador que eu recomendo, eu não tenho aqui o livro, mas é o Carlo Ginzburg. Eu tive a oportunidade de assistir uma palestra do Carlos Ginzburg na Biblioteca Nacional aqui no Rio de Janeiro, alguns anos atrás, onde eu vi o Carlos Ginzburg destroçar todo o seu conhecimento a respeito do paradigma indiciário, ou seja, o historiador reconstruiu o passado através de pistas, meio que dentro de uma visão daquelas aventuras de Sherlock Holmes. E esse paradigma indiciário pode ser encontrado em vários livros de Carlos Ginzburg. E um que eu recomendo, que é nessa linha de metodologia de história, é Mitos, Emblemas e Sinais. Também tem um outro chamado Relação de Força, que também é bastante interessante, e existem vários outros livros dele, mas eu acho que para entender um pouco desse paradigma indiciário, de como o historiador ele pode resgatar o passado e escrever a história, eu acho muito interessante a escrita de Carlo Ginzburg. Agora, indo mais para a minha linha de pesquisa na graduação e pós-graduação, trago aqui esse livro, que é chamado A Vida dos Escravos no Rio de Janeiro, 1808 a 1850, de uma historiadora americana chamada Mary Karash. Essa edição, eu tive a oportunidade no mestrado de ter uma aula com Mary Karash, então esse livro ele está autografado, onde ela fala: Tatiane, com lembrança da minha palestra em 2004. E esse livro, vocês podem observar que ele é um calhamaço, mas ele traz muitas informações a respeito da vida dos escravos aqui no Rio de Janeiro no século XIX, principalmente na primeira metade do século XIX. A minha linha de pesquisa, tanto na graduação quanto no mestrado, foi a respeito da escravidão no Brasil. Eu trabalhei a respeito das notícias da Revolta dos Malês nos jornais da corte aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, é importante entender como é que era o cotidiano desses escravos. E esse livro, além de trazer uma história mais quantitativa, com gráficos, com tabelas, também traz imagens, né, de clássicos. Quando a gente fala de escravidão, como, por exemplo, os viajantes como Debré, Rugendas, que tiveram no Rio de Janeiro e retrataram, através das suas pinturas, o cotidiano dos escravos aqui no Rio de Janeiro. Ainda nessa linha da história da escravidão, um outro livro também que eu acho muito importante a leitura é esse livro aqui, Visões da Liberdade, do historiador chamado Sidney Chalub. Visões da Liberdade, uma história das últimas décadas da escravidão na corte. Ou seja, enquanto o livro da Mary Karash fala da primeira metade do século XIX, esse livro fala da segunda metade do século XIX, já se aproximando da abolição da escravidão. E o que seriam essas visões da liberdade? O Sidney Chalub, ele trabalha com processos que escravos e ex-escravos moveram na justiça em relação, por exemplo, às suas alforrias, aos seus direitos à liberdade. Então, por exemplo, em casos onde o dono do escravo deixava em testamento que a partir da morte dele, aquele escravo X seria libertado, e os familiares espertamente não libertavam, com a ajuda de advogados e rábulas abolicionistas, moviam ações na justiça, e alguns, infelizmente, não tinham ganho de causa e outros conseguiam, na justiça, ganhar sua liberdade. Então, super recomendo Visões da Liberdade, de Sidney Chalub. Também na linha do estudo sobre escravidão, eu tenho aqui um outro livro de bolso, que é Escravidão e Cidadania no Brasil Monárquico, da historiadora Hebe Maria Matos. E também é um livro bem fininho, mas traz informações extremamente relevantes sobre a questão da escravidão e de como era exercida a cidadania no Brasil. Quem era considerado cidadão. E tem uma linha de pensamento, eu acho que é muito interessante, que a Hebe de Matos ela traz, falar sobre a questão das teorias raciais que, de certa forma, classificavam os tipos de seres humanos, daqueles que poderiam ser considerados seres humanos e, consequentemente, aqueles que seriam considerados cidadãos, aquelas teorias raciais que surgiram tanto na Europa quanto nos Estados Unidos no século XIX.
Então, acho que esse debate sobre cidadania no Brasil é muito importante. Pensando nas várias categorias de escravos e de libertos que havia no Brasil, e também sobre a questão da miscigenação, então acho que é um livro extremamente relevante, um livro bem fininho, mas que traz uma leitura de muita qualidade. E da mesma autora, também da Hebe Maria Matos, um outro clássico sobre escravidão é esse livro aqui, Das Cores do Silêncio. Os significados da liberdade no Sudeste escravista, Brasil, século XIX. Esse livro ele é um livro um pouco mais de uma história mais quantitativa, né? Tem muitos gráficos. E esse livro também ele é interessante porque ele fala sobre, ainda nessa linha de cidadania, que é abordado naquele livro que eu falei anteriormente, fala sobre essa questão de quem é cidadão no Brasil, como ele trata mais a respeito também do fim da escravidão, então fala sobre essas práticas, e essa das cores do silêncio é o silenciamento que as fontes começam a fazer a respeito das cores das pessoas. Então, como se dentro de uma sociedade que, de certa forma, a cor ela marcava uma determinada hierarquização, os documentos, de certa forma, também, com a questão da abolição, há um silenciamento, então não é mais explícita a cor das pessoas nos documentos. Então acho que também é um livro bastante interessante quando a gente fala sobre liberdade, escravidão e cidadania no Brasil escravista. Agora, um livro que é clássico e também influenciou e muito a minha linha de pesquisa, tanto na graduação quanto no mestrado, foi o livro de João José Reis, Rebelião Escrava no Brasil. Também é um calhamaço, mas essa aqui é a edição revista e ampliada. A primeira edição desse livro, ela era quase que um terço, né, no mínimo, acho que mais ou menos um terço do tamanho dessa, era mais fininha. E o subtítulo desse livro é a História do Levante dos Malês em 1935. Ou seja, fala sobre a revolta dos malês, que eram escravos, como tem o texto aqui, em árabe, escravos islamizados, escravos muçulmanos. Esse livro ele é importante tanto em termos, obviamente, de escravidão, mas também ele traz um debate a respeito da religiosidade. Então, uma pergunta que norteia meio que a escrita desse livro é que se a revolta dos malês ela foi um levante escravo ou foi uma jihad. Jihad é uma guerra santa, onde um dos motivos principais da guerra seria a afirmação e a propagação de uma religião, no caso, uma religião muçulmana. E como o próprio título do livro traz, apesar da forte influência da questão religiosa, tanto que a revolta dos malês ela acontece, ela é uma revolta, sem dar muito spoiler, mas aqui eu não estou dando spoiler porque é livro de história, né, não é ficção. Então, a revolta dos malês é uma revolta abortada, digamos assim, ela não é levada a cabo, mas os rebeldes, eles são pegos quando eles estão planejando essa revolta, que iria acontecer no dia seguinte, quando eles estão reunidos em Salvador para celebrar a última noite do Ramadã, que é o mês do jejum dos muçulmanos. Então, assim, a questão religiosa é, obviamente, extremamente relevante para a revolta dos malês, mas como o próprio nome diz, é uma rebelião escrava. João José Reis, em última instância, entende a revolta dos malês como uma revolta contra a escravidão. Então, aquelas pessoas escravizadas, elas estavam lutando principalmente pela sua liberdade. No mestrado, assim como a aula da Mary Caras, também tive a oportunidade de ter uma aula com o João José Reis, numa disciplina que eu fazia sobre tráfico, diáspora africana e escravidão, com a professora Marisa Soares. Infelizmente, no dia que o João José Reis ele estava na aula, não levei o meu livro, não está autografado. E em falar sobre escravidão no Brasil, não tem como a gente entender a escravidão no Brasil se a gente não pensar em África. Esse livro aqui é um livro que eu ainda estou lendo, é um livro do Alberto Costa e Silva chamado A África Explicada aos Meus Filhos. Não sei se dá para ler bem o título, porque está tendo um pouquinho de reflexo. Mas é um livro que fala da África de um modo geral. É um livro fino, ainda estou lendo, mas
eu acho que não tem como entender a escravidão no Brasil sem entender da onde essas pessoas escravizadas vieram, como é que era o continente africano, né, que é um continente extremamente diverso. Então, principalmente a África, no período que aquelas pessoas africanas foram trazidas para serem escravizadas aqui no Brasil, eu acho que é importante a gente entender quando a gente trabalha com escravidão, com pesquisa a respeito de escravidão. E é claro, em falar de África, tem aquela coleção clássica organizada pela Unesco, que é a História Geral da África, se não me engano são 8 volumes, que você tem um panorama da África, que traz a África desde o período pré-histórico até a África do século XX. Então dá para entender a África desde o período pré-colonial e pós-colonial. Então acho que é muito interessante. Essa coleção da Unesco, ela é de domínio público, então ela é disponível online. Vou deixar na descrição também as informações sobre essa coleção, que para aquelas pessoas que estão interessadas em saber da riqueza, tanto cultural quanto política, econômica do continente africano, eu acho de extrema importância. E em falar sobre escravidão, tem aqui um livro de um colega que estudamos na graduação, chamado A Flor da Terra, o Cemitério dos Pretos Novos no Rio de Janeiro, do historiador Júlio César Medeiros da Silva Pereira. Esse livro também é autografado para Tatiane, amiga de longa data e caminhada, com carinho, Júlio César. Esse livro eu acho extremamente importante. Primeiro, que traz também uma visão historiográfica bastante atual, aonde historiadores negros resgatam a história dos negros no Brasil, então trabalhando com a escravidão de uma ótica dentro de uma pessoa que tem um lugar de fala, então isso eu acho extremamente importante. E uma outra questão também que eu acho bastante relevante é tratar a respeito dessa ideia da história se aliar à arqueologia, à paleontologia. Então, durante muito tempo, se pensava que não se poderia fazer arqueologia no Brasil, né? Ou se fizesse arqueologia, teria que ser, por exemplo, em São Raimundo Nonato, onde você encontra pinturas rupestres. E esse livro e as pesquisas a respeito dos cemitérios pretos novos mostram que é possível se trabalhar com arqueologia e trabalhar com história no Rio de Janeiro, né? Então, o cemitério dos Pretos Novos foi um cemitério encontrado no centro do Rio de Janeiro, aonde os pretos novos, que seriam os africanos trazidos para serem escravizados aqui e que não resistiam à crueldade, tanto do transporte dos navios negreiros, mas também desses primeiros momentos aqui, e acabavam morrendo e eram enterrados nesses cemitérios à flor da terra, ou seja, que não tinham uma grande profundidade em termos de sepultura. Uma outra coleção, quando a gente fala de história do Brasil, é essa coleção aqui, História da Vida Privada no Brasil, que é uma coleção com vários autores extremamente importantes. Esse aqui é o número 2, que fala Império, a Corte e a Modernidade Nacional. E é uma coleção dirigida por Luiz Felipe de Alencastro. E essa coleção, ela traz 8 tópicos, 8 temas, com historiadores falando sobre aspectos importantes do Brasil Império. Por exemplo, número 1 fala sobre Vida Privada e a Ordem Privada no Império, que é do próprio Luiz Felipe de Alencastro. O capítulo 2 fala o Cotidiano da Morte no Brasil oitocentista, que é do João José Reis. O 3, a Opulência na Província da Bahia, da Cátia de Queiroz Matoso. O capítulo 4, Imagem e Autoimagem do Segundo Reinado, da Ana Maria Mauad. O 5 fala sobre Senhores e Subalternos no Oeste Paulista, do Robert Slanes. O capítulo 6 fala sobre Caras e Modos de Migrantes e Imigrantes, que é, em conjunto, Luiz Felipe de Alencastro e Maria Luísa Renault. O capítulo 7, Laços de Família e Direitos no Final da Escravidão, que é da Hebe Matos de Castro. E o capítulo 8, O Fim das Casas Grandes, de Evaldo Cabral de Melo. Então, essa coleção, História da Vida Privada, esse é o número 2, é uma coleção também super recomendo para quem quer saber sobre história do Brasil. Um outro livro que eu acho também muito importante é esse livro aqui, A História da Arte, do Gombrich.
é também um calhamaço, mas eu particularmente gosto muito de trabalhar com imagens. Então, eu acho que um livro sobre a história da arte nos ajuda, de certa forma, a visualizar um determinado período histórico. Então, aqui tem imagens clássicas de vários períodos da história. Nesse livro, Gombrich vai desde a pré-história até a história contemporânea. Então, eu acho que é bastante interessante a gente trabalhar com a história, mas também com a imagem. Então, o que aqueles artistas, aqueles pintores, aqueles escultores, eles transmitiam da mentalidade daquela época, do cotidiano daquela época, através da sua arte. E meio nessa linha a respeito de arte e história cultural, um outro livro que eu não tenho aqui, mas que eu também recomendo, é Carne e Pedra, de Richard Sennett, que também fala sobre essa questão cultural. O subtítulo do livro é O Corpo e a Cidade na Civilização Ocidental, ou seja, Sennett, ele pensa a relação do corpo humano e da construção do espaço urbano, falando sobre várias cidades historicamente importantes, sei lá, desde Grécia e Roma Antiga até a cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Então, assim, acho também um livro bastante interessante para quem gosta de trabalhar com história social e história cultural. E saindo um pouquinho a respeito da historiografia, mas não deixa de ser também história, tenho aqui 2 livros daquela mesma coleção que eu falei anteriormente, da Saraiva de Bolso, que é de físicos. Um deles, Como Vejo o Mundo, de Albert Einstein, e o outro é Universo numa Casca de Nós, de Stephen Hawking, 2 físicos extremamente importantes para a física contemporânea. E por que eu acho interessante essas leituras? Eu acho bastante intrigante pensar como que gênios, né, conseguiram estabelecer fórmulas e leis que são extremamente relevantes para a nossa temporalidade. Então, pensar como é que era o mundo que influenciou aquelas mentes e pensar um pouco como aquelas mentes funcionavam. Então, acho também interessante essa leitura de não historiadores, mas de físicos, né? De uma área que não é de humanas, mas que eu acho que está muito ligada a humanas, que eu acho também bastante sedutora, que é a respeito da física quântica. E para encerrar, um livro que eu estou lendo atualmente é essa coleção aqui. Ela tem vários títulos. O título que eu estou lendo agora é esse daqui, O Livro da História. Mas essa coleção ela tem 14 livros. Falando rapidamente, tem o livro da economia, o livro da psicologia, o livro da política, o livro da ciência, o livro da filosofia, o livro das religiões, o livro da mitologia, o livro da literatura, o livro dos negócios, livro do cinema, livro da sociologia, livro da música clássica, livro do feminismo e livro da Bíblia. Eu acho que dessa coleção eu só não tenho o livro dos negócios, da Bíblia e da música clássica. E o que é interessante nessa coleção? Primeiro, para mim, o que eu achei bastante sedutor, apesar desse livro no Brasil ser publicado pela editora Globo, essa coleção originalmente é de uma editora britânica chamada Durling Kindersley. E o que me chamou a atenção é que eu já tinha outros livros dessa editora, mas que eram guias de viagem mesmo, em formato de pocketbook, livros de bolso, tanto de Londres quanto de Nova York, que eu acho muito legais, porque eles trazem a localização, né, do ponto turístico, uma fotografia e traz um resumo com informações meio que históricas. Então, quando eu vi essa coleção, no último armazém do livro para professores, eu achei muito interessante, que é da mesma editora, e me chamou muita atenção. E esse livro, pelo menos o de história, é uma coleção que trata da história, desde a pré-história até o século XXI, falando sobre eventos históricos. Então, assim, eu acho também bastante interessante, que é o livro que eu estou lendo agora. Bem, então esse vídeo foi sobre dicas de livros que eu li, que eu gostei, livros que me influenciaram, que estão me influenciando. Como eu disse, não é uma receita de bolo. Me pediram essa dica de livros, eu estou trazendo. Mas, assim, eu acho que a leitura sempre é muito importante. Eu acho que quanto mais se lê, mais se sabe. Então, independente do autor ou do livro, acho que é
a leitura tem que ser sempre incentivada, e especialmente para as pessoas que gostam de história, que querem fazer história, a leitura é essencial. Então, muitos alunos, quando perguntam, professora, como é que é a faculdade de história? A primeira coisa é leitura. Não é que as pessoas que não gostam de ler não vão fazer história, mas eu acho que assim, se você gosta de ler, já é um facilitador, porque o volume de leituras na faculdade de história é bastante grande, e o professor de história, ele está sempre lendo, apesar das pessoas acharem, história é coisa do passado, não se atualiza, mas a cada ano tem historiadores trazendo informações atuais e revisitam períodos históricos e trazem informações novas. Esses livros que eu falei aqui, a maioria deles não são livros tão novos assim, mas não significa que livros mais antigos, apesar de terem, como eu já disse, uma certa datação, mas são livros interessantíssimos de serem lidos. E eu também vou trazer aqui um outro vídeo dessa série de dicas de leituras, onde eu vou falar sobre dicas de livros para as várias idades históricas que o historiador trabalha. Bem, eu fico por aqui. Eu sou a professora Tatiane Teresa, esse é o canal Tempo de História, e para acompanhar a todos os vídeos do Tempo de História, segue as nossas redes sociais, tanto no YouTube, quanto no Instagram, no Facebook e no Twitter, e acompanhe os vídeos e assistam os vídeos já postados no canal. Até o próximo vídeo.